O governo e o setor do aço decidem em conjunto não retaliar os Estados Unidos pelas tarifas impostas por Donald Trump. A ideia é aguardar um acordo por meios diplomáticos com os americanos e essas taxas começam a valer no dia 12 de março. Será que dá para resolver na diplomacia com Donald Trump? João Pedro Melo, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa é a pergunta, viu? Porque o governo brasileiro decidiu ontem, depois de discutir esse assunto, que não vai retaliar por enquanto essa taxação de 25% sobre a importação de aço e alumínio dos Estados Unidos, mas isso é uma questão de tempo para a gente saber se vai dar ou não para negociar na diplomacia. Essa decisão foi tomada depois de reuniões com representantes desse setor ontem e, como a gente falou, pode mudar diante da retórica de Donald Trump. A ordem é não elevar o tom, ou seja, manter cautela, aquilo que a gente já vinha falando desde o início das semanas. Por quê? A taxação dos metais para incentivar a indústria norte-americana só entra em vigor daqui a um mês, no dia 12 de março. Até lá, o Brasil deve negociar uma solução para o impasse diretamente com os Estados Unidos. Uma ação em conjunto com China, México e Canadá, países que também serão afetados pela medida, não está descartada. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, diz que o Brasil não vai entrar em guerra comercial com os americanos. A gente vai ouvir um trechinho dele. O presidente Lula tem dito sempre, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes do mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel do OMC em relação a isso. Então o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. Bom, a preocupação com a sobretaxa existe, viu? Porque metade da produção brasileira de ferro e aço tem como destino os Estados Unidos. Só que a avaliação dentro do governo é de que os impactos no volume de exportações não seriam imediatos, por isso manter a cautela é importante. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a medida de Trump não traz benefícios a nenhum país. A avaliação é de que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, com essa retração, com essa desglobalização que está acontecendo. Bom, e representantes do setor de aço e alumínio alegam que até mesmo os Estados Unidos vão ser atingidos negativamente por essa medida. Ontem a gente falou sobre isso aqui também, de que a redução da oferta dos produtos no mercado americano obviamente vai gerar uma inflação no próprio país, aumentar os preços, entre outras questões. Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, o país precisa rever os acordos comerciais com os Estados Unidos. Arthur Pimentel diz que o governo brasileiro precisa tentar minimizar os efeitos dessa nova tarifa americana. Eu acho que o nosso executivo deve alimentar e deve trocar informações com essas empresas para ver qual é um efeito minimizado. O Brasil agora tem que juntar forças, Temos que fazer essa revisão dos acordos. Acho que é imprescindível fazer isso, atualizar, e colocar isso em prática, em visão. Eu acho que não existe ideologia política capaz de neutralizar, minimizar ou atrapalhar uma vontade comercial. Eu acho muito forte o poder do comércio, a vontade do comércio e principalmente essas negociações comerciais, porque senão vai ficar no perde-perde e isso não é bom para ninguém. O Instituto Aço Brasil, em nota, afirmou estar confiante na abertura de diálogo para um acordo entre os dois países e reforçou o desejo para a manutenção do atual sistema de cotas de exportação que foi firmado em 2018 após o governo americano recuar da mesma taxação sobre o aço e alumínio. A Confederação Nacional da Indústria também disse estar otimista na tentativa de reverter a decisão de Trump e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ressaltou o pragmatismo das relações de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. O mesmo tom foi adotado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham. A gente está de olho nessa questão também, porque ontem o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin também falou em off com a imprensa e disse que espera que essa relação tenha a mesma situação que aconteceu em 2018, ou seja, essa retomada dessa diminuição da taxa diante ali da percepção americana de se aumentar o preço dentro do próprio país, ou seja, de uma inflação atingir também os americanos. A gente vai continuar acompanhando, claro, aqui em Brasília.